Muito bom dia para vocês nesta sexta-feira. Sextou, hein? Para quem é de sextar, para quem vai aproveitar o final de semana para dar aquela relaxada, aquela descansada. Não tem nem Fluminense para se estressar. Deixa para semana que vem matar a saudade. Quarta-feira e depois teremos uma overdose de jogos de Fluminense até a parada para a Copa do Mundo, como a gente vem falando. Mas aqui, a partir de agora, as primeiras notícias do Flu. Vem comigo. E você pode, claro, deixar aqui embaixo o seu like, o botãozinho tá aqui, não custa absolutamente nada, é 0800 para você clicar aqui embaixo e se inscrever também, pelo amor de Deus, se você não tiver inscrito, se inscreva aí, para você todo dia ficar muito bem informado sobre o Flu aqui no canal do Lessa. A gente vai falar hoje sobre saídas, porque temos mais uma, agora devidamente sacramentada, resolvida. Santi Moreno está definitivamente com tudo certo para defender o Dallas FC da MLS. Portanto, depois de uma passagem extremamente curta e decepcionante aqui no Rio de Janeiro, no Fluminense, ele volta a jogar na liga onde se destacou pelo Portland Timbers. A gente olha para esse jogador, o que ele rendeu aqui, ou melhor, o que ele não rendeu aqui, e fica difícil acreditar que ele realmente era um destaque lá. É um jogador que ajudou o Portland com gols, assistências e por isso foi contratado. Por isso o Fluminense investiu quase 30 milhões de reais na sua contratação. Mas enfim, não deu certo, né? E ele volta para lá com, a gente já vinha noticiando isso, né? Um empréstimo com opção de compra e os valores foram revelados lá pelos amigos do GE, Marcelo Neves, Giba Pérez e também a Jéssica Maldonado, informaram ontem que o Fluminense vai receber pelo empréstimo, valor de $600 mil, praticamente 3 milhões e meio de reais, e a opção de compra fixada em contrato é de 5,3 milhões, isso dá quase 28 milhões de reais na cotação atual. Então, basicamente o que o Fluminense fez foi equiparar, né, o valor dessa opção de compra ao que foi pago por ele. E aí, se a gente somar as duas negociações, ela vai ultrapassar a casa de chegar ali a 31 milhões de reais, mais ou menos, o que superaria o valor que o Fluminense pagou em 2025 pelo Santi Moreno. E aí, só nos resta uma saída, torcer para que o colombiano arrebente na MLS. É bom para ele, é bom para o Fluminense, não deu certo, não se adaptou, seja lá qual for o motivo, não tem nenhuma notícia, nenhuma informação de comportamento ruim, de falta de dedicação, as coisas acontecem. Isso faz parte do futebol, é um risco, é claro que não é qualquer valor, é uma grana. Ele indo bem lá, a tendência é essa opção de compra ser exercida, até porque o Dallas, enfim, é uma liga que tem grana, tem condições de fazer esse tipo de contratação, e lá ele vai poder recuperar o seu melhor futebol. Essa história de adaptação nunca fez muito sentido para mim, porque uma coisa, beleza, você não se adaptar ao estilo de jogo, ao time, à liga, que é mais difícil, é mais exigente, mas a questão dele não era, aparentemente, não era só uma questão de adaptação à forma de jogar, mas também questão familiar, que às vezes acaba tendo um peso também, mas ele já estava fora do país, ele já estava nos Estados Unidos, então é um jogador que saiu da Colômbia muito jovem, como La Vega, Lescano vieram para cá, por exemplo, Bernal, e, sabe, primeira vez saindo do país, vindo de time pequeno. Mas, enfim, cada jogador tem uma forma de reagir aos desafios. Não deu certo e agora ele vai para lá para tentar recuperar o seu futebol, a felicidade, e depois tomara que ele consiga números suficientes para o Dallas efetuar essa opção de compra ao término do contrato. E aí chama a atenção a quantidade de jogadores do Fluminense que deixaram o clube nesta temporada 2026. Foi o que eu falei aqui recentemente. Por muito tempo, a gente, em algumas janelas, né, a gente esperava uma reformulação de elenco, mais saída de jogadores, e aí o que a gente via, na verdade, eram contratos sendo renovados, inclusive muitos no ano passado, e o Fluminense teve que rever isso. E essa movimentação resultou em 5 reforços contratados até agora e 11 saídas. Não só até agora não, né?
A janela está fechada, fecha hoje à noite, por sinal. Né? E aí depois só no meio do ano. Foram 11 saídas, além dessa do Santi Moreno. O Wallace Davi, que veio nessa negociação com o Savarino, né? Manuel, Lelê, Thiago Silva, Thiago Santos, Keno, Everaldo, Fuentes, Lima, Lavega. Na verdade, 12 jogadores, né? E isso, claro, era importantíssimo também para abrir espaço na folha salarial desse elenco. Né? O Fluminense precisava desse alívio para contratar os jogadores que, enfim, mirava nessa janela. É claro que a saída do Thiago Silva, por exemplo, não era uma saída esperada, nem que o clube desejava, mas aconteceu. E ele tem um salário, tinha, né, um salário evidentemente alto. E aí dá pra gente mais ou menos equiparar ao do Savarino. Não estou dizendo que o Savarino ganha igual o Thiago Silva, mas o Savarino também vem com um salário muito alto do Botafogo, muito alto mesmo. Então, se a gente pegar o que gerou de economia, tudo isso aí até o final do ano, só estou colocando até o final do ano, isso com certeza vai superar, fazendo uma conta de padaria aqui, vai superar. Se a gente colocar os encargos, e aí até premiação, aí supera a casa de 40 milhões de reais tranquilamente. Estou fazendo uma conta aqui, eu não sei, obviamente, o salário de todos os jogadores, mas dentro dessa lista, sabemos, Thiago Silva, Keno, Everaldo, esses jogadores com salários altos, o Lima não tinha um salário baixo, Manuel não tinha um salário baixo, o Thiago Santos, obviamente, um pouco mais abaixo, mas são jogadores que, com currículo aqui no futebol brasileiro, então não chegaram ganhando pouco, como Lavega, Lescano, Fuentes, que vêm de mercados mais periféricos, né, de times de menor expressão, e são apostas, né, são realidades totalmente diferentes. Então é uma economia, sem dúvida alguma, milionária que o Fluminense faz, mas claro, teve que investir. Como eu falei, o Savarino, saiu o Thiago Silva, o salário é muito alto. Chegou o Savarino, também o salário muito alto. Guilherme Arana, outro jogador, a gente sabe, ganhava muito no Atlético, também vem com salário alto para o Fluminense. Não sei precisar aqui o valor, como eu disse, mas vem com um salário considerável. Midjan e James, acho que não são o caso deles. O Midjan, comparado, pegar o que o futebol uruguaio paga, não tem como comparar com o futebol brasileiro. É claro que ele vem para ganhar mais, mas ainda assim não chega no nível dos que mais recebem, ou próximo dos que mais recebem o Fluminense de forma alguma. O Castillo, aí vamos lá. O Castillo é uma questão diferente, porque ele tem também toda a característica do jogador que vem de um time como o Lanús, que é um clube de pouca expressão, um clube de bairro, como eles mesmos falam, só que é uma contratação, é a maior contratação que o Fluminense já fez na sua história. 10 milhões de dólares. E aí, por mais que ele não tenha currículo, por mais que ele não tenha jogado em time grande, por mais que não tenha números expressivos na carreira, ninguém é bobo, né? Bom, até existem, mas vamos lá. 10 milhões de dólares livres, 13 milhões no total, mais do que isso. É claro que o jogador sabe, se vão pagar isso por mim, é óbvio, evidente que tem condições de pagar um bom salário. Então, acho que ele vem, até por ser centroavante, camisa 9, ele vem com um salário muito mais alto em relação, principalmente, a esse nível, a essa prateleira de jogadores que vem de equipes menores do mercado sul-americano. Não vou dizer que que está entre os que mais recebem no Fluminense. Isso é até uma coisa, depois, que é interessante descobrir para conhecimento. Mas acho que não. Ainda assim, certamente é um salário considerável. Então, você tem essas chegadas, que também oneram, mas foram 5 chegadas e 11 saídas. Vou pegar ali e somar, os jogadores também tinham contratos altos, a gente vai ver que essa conta, o final, o saldo, acredito que vai ser positivo. Agora, só para citar aqui, curiosamente apareceu para mim uma matéria do GE lá de Curitiba, falando sobre Keno e Thiago Santos. O Keno, até agora, jogou uns 6 jogos pelo Curitiba, não foi titular em nenhum, não fez nenhum gol. Um jogador que não acrescentou em praticamente nada. O Thiago Santos até jogou mais e neste momento é quarta opção para reserva. Quarta opção para a zaga do Curitiba. O Lavega, que é o cara que foi para lá, que até então não tinha despontado aqui, não tinha, enfim,
não tinha conseguido destaque no Fluminense, chegou sem pompa nenhuma, e é o cara que tá mais tá dando certo por lá. Até agora já fez 2 gols, jogou 15 partidas. Você vê como são as coisas, né? Os 2 jogadores mais experientes e que até pouco tempo tiveram seus contratos renovados pelo Fluminense, vale lembrar. Hoje não servem, não ajudam em nada ao Curitiba. Olha o tamanho dessas bombas que o Fluminense se livrou, e aí eu falo entre aspas, obviamente, porque o Keno é um jogador muito importante, foi um jogador muito importante para o Flu, é um jogador que está funcionando marcado na história do clube, saiu daqui numa despedida emocionada, e todo o reconhecimento para o Keno é muito justo. Mas é necessário reconhecer a hora que tem que colocar um ponto final na relação, a hora que tem que pensar mais no clube do que propriamente no atleta, que vai ter oportunidade de seguir em outra equipe, como ele está fazendo agora. Então, por isso, se livrou aqui, entre muitas aspas, é apenas pensando na questão financeira e de ajustes que são necessários fazer para você conseguir abrir espaço, renovar o elenco, reformular, trazer jogadores de qualidade. E por isso, por esses exemplos, eu acho que sim, já debatemos e falei sobre isso, acho que sim, o Fluminense qualificou o seu grupo. Ainda tem coisas a acertar, a melhorar, a evoluir, evidentemente que tem, e também ao longo dessa janela falamos muito sobre isso. Mas na minha visão, o Fluminense qualificou o seu grupo, reduzindo também o número de jogadores. Agora é ver se, na prática, isso vai surtir efeito em campo, e aí o senhor Zubeldia vai ter esse grande teste agora, que vai ser essa volta da data FIFA com 18 partidas em apenas 2 meses. É, na sua opinião, você acha que o elenco do Fluminense melhorou realmente com essa quantidade de saídas, 12 na barca, 5 reforços, ou para você ainda falta muito, ainda faltam algumas peças para a gente dizer que realmente está bom? E antes de encerrar aqui, colocando na tela para vocês, coleção novinha que chegou na Golcase. Gente, final do mês, as vendas nesse mês estão bem mais baixas do que o normal, até porque passou o carnaval, a galera chega em peso no carnaval, mas olha só, com desconto, cupom JORNADA, você vai adquirir essa linha aqui, só tem no Brasil e na Golcase, produtos personalizados para já entrar no clima da Copa do Mundo. Essa taça térmica aqui, para quem gosta de tomar um drink, então, essa taça aqui eu achei muito maneira, e também essa daqui, ó. Essa garrafinha aqui, cadê ela? Essa garrafinha aqui da nova camisa da Seleção Brasileira, camisa azul. Muita gente não gostou, gerou muita polêmica. Eu, particularmente, gostei. Eu achei a camisa maneira, inclusive pretendo comprar. Mas, enfim, para quem não gostou, tem várias outras opções que você pode adquirir lá na Golcase, coleção exclusiva, tá? Acabou de chegar. Então vai lá, gente. Olha, é muito bonito mesmo. Além da qualidade absurda da Golcase, que vocês já sabem, né? Não é conversa fiada. É qualidade. Qualidade você encontra na Golcase. Então vai lá, utilize o cupom JORNADA. Esses preços que vocês estão vendo aí, que já estão com desconto, você vai pagar ainda mais barato utilizando o nosso cupom, tá? É coleção especial, só tem no Brasil, só tem na Golcase. O link está aqui na descrição para você aproveitar. E deixa o like aí, se inscreva no canal, a gente volta ao longo do dia com muito mais informações. Tamo junto, valeu!